Olá, eu sou a professora Ana Camaruzano e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o ecocardiograma de estresse na avaliação da função diastólica. Vocês sabem, a função diastólica normal é a capacidade de enchimento ventricular suficiente para manter o débito cardíaco adequado às necessidades orgânicas, sem que isso ocasione aumento das pressões de enchimento intracavitárias ou redução de volumes no débito, em relação ao débito cardíaco. E 80% da diástole ocorre na fase de enchimento rápido. Nós temos a fase de relaxamento isovolumétrico, depois a fase de enchimento rápido, onde você tem 80% do enchimento ventricular. Depois a diástase, que é uma fase de enchimento passivo, né? E como funciona como um conduto o átrio para o ventrículo. E por fim, a contração atrial, que leva a um incremento do débito cardíaco. Bom, as pressões de enchimento elas podem estar elevadas inicialmente por um processo de alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo. Nessa fase, ainda nós não vamos efetivamente elevar as pressões de enchimento, mas é um substrato que começa com alterações do relaxamento. A hipertrofia ventricular esquerda, alterando a curva de pressão-volume, também pode elevar as pressões de enchimento intracavitárias. E por fim, um aumento na rigidez miocárdica, geralmente decorrente de fibrose intramiocárdica, altera a complacência ventricular. E aí sim, nós temos efetivamente um aumento das pressões de enchimento dentro do ventrículo esquerdo e posteriormente das câmaras esquerdas, a partir de um déficit de complacência ventricular, e o precursor é a alteração do relaxamento e depois da complacência culmina com a elevação das pressões de enchimento intracavitárias. Bom, qual que é a indicação do ecocardiograma de estresse na suspeita de disfunção diastólica? Tá? Segundo as sociedades europeia e americana de cardiologia, o que nós temos? Na presença de sintomas clínicos, onde o principal é cansaço ou dispneia, tá? E função ventricular esquerda preservada, ou seja, uma fração de ejeção maior do que 50%. O diagnóstico de disfunção diastólica ele pode ser definido pela combinação entre o ecocardiograma de repouso e estresse, porque o ecocardiograma de repouso isoladamente não fecha o diagnóstico. E vai-se avaliar o fluxo transmitral e o Doppler tecidual. Este é o principal parâmetro, dentre outros, este é o principal. E ainda pode se complementar com a dosagem de BNP ou pró-BNP, enfim, de modo que você feche o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou ICFEP. Mas o grupo de interesse é esse, aqueles que têm alteração da função diastólica ao ecocardiograma de repouso, com uma queixa de dispneia ou cansaço e fração de ejeção preservada, tá? Bom, quais são os parâmetros utilizados na avaliação da função diastólica que nós poderíamos utilizar também no eco de estresse? Já são utilizados em repouso. Análise do Doppler pulsado no fluxo transmitral, para a gente avaliar a onda E, que corresponde a proto e até parte da mesodiástole, e a onda A, que é a telediástole. O Doppler tecidual no anel mitral, anel septal e lateral, ou fazendo a média deles. Também avaliando aí a onda E' e a onda A', predominantemente a onda E', que é de valor da protodiástole. Complementando isso, podemos usar o Doppler pulsado no fluxo das veias pulmonares, principalmente aquela veia pulmonar superior direita, né? A gente adentra ela e avalia a onda sistólica, diastólica, que é a onda A reversa. O modo M em cores da propagação do influxo mitral. Esse tem sido utilizado em situações pontuais, em situações específicas, e consideramos também o diâmetro e principalmente o volume do átrio esquerdo, que já demarca uma certa cronicidade de comprometimento da função diastólica, tá? Repercutindo no átrio esquerdo e na sua função de reservatório e também na sua função de contrátil. E desde que você não tenha outros fatores que aumentem esse átrio esquerdo, como uma arritmia, tipo fibrilação atrial ou lesões valvares mitrais. Bom, mas dentro da ecocardiografia de estresse, nós usamos realmente na prática o que apresentou valor
foi a relação E', ou seja, a análise do fluxo transmitral pelo Doppler pulsado e a análise do Doppler tecidual no anel mitral, tá? Também com Doppler pulsado. E essa relação E', ela manteve íntima correlação com a pressão capilar pulmonar, tá? Uma correlação linear e bastante forte. Então, onde um R de 0,87 nos estudos de Naguet e outros estudos que vieram. Então, a relação E' passou a ter um valor bastante grande em relação à elevação da pressão capilar pulmonar e na ecocardiografia de estresse ela mostrou seu grande valor. Vale considerar também, além da relação E', olhando como um todo, né, porque nós temos que fazer uma avaliação como um todo desse ventrículo, né? Se o paciente apresenta hipertrofia ventricular esquerda, se ele apresenta regurgitação mitral associada, o volume atrial esquerdo e também a pressão sistólica de artéria pulmonar, ou pelo menos o gradiente entre o ventrículo direito e o átrio direito. Tá? Então, esses parâmetros, eles corroboram e aumentam o valor da análise em relação à alteração da função diastólica e levando mais a inclinação para ICFEP ou não. Então, paciente que já tem hipertrofia ventricular, tem cavidades não muito grandes, ele tem o volume de átrio esquerdo aumentado, aumenta a pressão sistólica de artéria pulmonar, tá? Esses pacientes, eles têm uma probabilidade de ICFEP maior. Bom, qual que é o comportamento da função diastólica em condições dinâmicas, ou seja, no exercício? O principal eco de estresse que nós fazemos, o principal protocolo é com exercício. Pode ser na esteira ergométrica ou pode ser na bicicleta. Bicicleta ergométrica ou bicicleta supina. Mas o que temos valor maior é do eco de esforço ou com exercício. O que seria normal no indivíduo que faz um eco de estresse com exercício? A redução do tempo diastólico, que ocorre durante o exercício, aumento do débito cardíaco, redução do volume sistólico final e a relação E' praticamente inalterada. Esses são os principais achados de um indivíduo normal. E o anormal, que você vai pensar em alterações que levam a ICFEP. Diminuição do débito cardíaco, dilatação cavitária, aumento da relação E' e aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. Tá? Então aqui a gente vê o perfil hemodinâmico sob exercício num paciente com insuficiência cardíaca. O que acontece? Entre o repouso e o exercício, o indivíduo normal, ele praticamente não eleva as pressões de enchimento intracavitárias, ele não vai elevar a capilar pulmonar. E aquele que tem insuficiência cardíaca, ele eleva muito as pressões de enchimento intracavitárias e acaba aumentando a pressão capilar pulmonar. Em relação ao débito cardíaco, o indivíduo normal, ele vai do repouso para o exercício aumentar o débito cardíaco, porque nós vamos aumentar a frequência cardíaca e débito cardíaco é produto de volume sistólico vezes frequência cardíaca. Ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta o débito cardíaco. E o indivíduo com insuficiência cardíaca, ele praticamente não altera o débito cardíaco, tá? Às vezes aumenta bem pouco ou eventualmente até diminui. E em relação à onda E', o que acontece entre o indivíduo controle, o paciente que não tem insuficiência cardíaca, e aquele que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? A relação E', o indivíduo controle as bolinhas sem preenchimento e com insuficiência cardíaca as bolinhas pretas. O indivíduo controle, ele não aumenta muito a relação E', e durante o exercício e durante o teste submáximo. E quando o teste é máximo, quando eu aumento mais ainda a carga de esforço, ele até tende a diminuir a relação E'. É isso que eu espero. Ela não fica elevada acima de um patamar de normalidade, acima de 10, 11, que nós consideramos normal, e depois ela até cai em relação ao repouso. Este é o indivíduo normal. E aquele que tem, que você já pensa em CFEP, ele já parte de uma relação E' elevada, ou ele parte de uma relação E' ainda normal, que se eleva no teste submáximo e ela se mantém alta no teste máximo, tá? Então você tem elevação da relação E'. E nós temos 3 tipos de resposta junto ao eco de esforço com exercício em relação à relação E' na análise da função diastólica. Aquele indivíduo que você espera, que você suspeita de CFEP, mas que você espera que eleve a relação E', mas ele não eleva, ele parte do repouso de uma relação E' normal e ele se mantém com uma relação E' normal,
tá? Que geralmente até reduz um pouquinho, mas dentro de um patamar de normalidade. Isto é o normal. Você tem aqueles que partem de uma relação E' elevada e ela se mantém elevada no eco de esforço. Tá? Esse já está num estágio um pouquinho mais avançado, porque ele já tem relação E' elevada, inclusive no repouso, e ela se mantém elevada ao esforço. E o subgrupo que do seu maior interesse, que é o que você quer desmascarar, mas para isso você tem que avaliar, né, se ele vai ficar normal ou se ele se eleva. Você parte de um princípio de suspeição clínica. Se ele for o grupo 1 aqui, você não pensa em Cefep, a relação E' não se elevou e se manteve dentro da normalidade. E o estágio inicial de uma disfunção que já está caminhando para elevadas pressões de enchimento, é aquele que começa com uma relação E' normal em repouso e ela se eleva no exercício. Esse é o subgrupo que você quer desmascarar. Então, são as 3 respostas que nós temos ao eco de esforço. Tá? Então, os parâmetros usados para avaliação da função diastólica no ecoestresse, como nós falamos, é a detecção do aumento das pressões de enchimento durante o estresse em relação ao repouso. O principal marcador é a relação E'. E se acima de 14, a relação E' média, ou acima de 15, a relação com a E' septal, tá? Você já considera anormal. Você pode corroborar essa informação com a avaliação da pressão sistólica de artéria pulmonar, se ela se eleva para acima de 50 milímetros de mercúrio durante o exercício, considerando o mesmo valor que você deu de pressão de átrio direito através da veia cava inferior. E você pode complementar, mas isso como complemento. Se você tiver o strain, o twist, puder fazer o twist, untwist no seu aparelho, você vai fazer a avaliação do untwist para aqueles que fazem essa análise adicional, ou o strain do átrio esquerdo, que tem a função reservatório, para você complementar a informação. Mas o carro-chefe ainda é a relação E', e sempre que possível tentar pegar a pressão sistólica de artéria pulmonar também no pico de esforço para consolidar esse diagnóstico, caso ela se eleve. Aqui temos um exemplo para finalizar do indivíduo entre o repouso, o baseline e o exercício em relação ao fluxo mitral e o transmitral. Aliás, o fluxo transmitral e o anular, tá? No Doppler tecidual. Um indivíduo que começa com uma relação E', uma relação EA de 1, ou 0,8, 1, esse é o subgrupo de maior interesse. Aí você percebe que a onda do fluxo mitral, ela se eleva bastante, ela aumenta muito, ela fica bem desproporcional em relação à onda A, fica uma relação EA bastante elevada, aqui foi maior do que 2, já no início do esforço, 25, 50 watts, e em compensação, o Doppler tecidual no anel mitral praticamente não se alterou. Então, a onda E do fluxo transmitral se eleva e do Doppler tecidual geralmente não muda. E com isso você aumenta a relação E', partindo de um indivíduo que no basal ele tinha uma função diastólica ali como déficit de relaxamento, né, ou uma onda uma relação EA de 0,8 ou 1. Normalmente esse é o subgrupo de maior interesse. Então, isso é o que eu gostaria de passar para vocês. Isso é um pedaço da nossa aula do ecoestresse na avaliação da função diastólica. Se você se interessou por isso, assista a nossa aula completa. Venha para o nosso site ISA Digital e participe dos nossos cursos. Muito obrigada!